estamos dando início ao nosso primeiro episódio do nosso Prosa Jovem, nosso primeiro vídeo aqui para você no YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa mesa do Prosa. E hoje vamos trazer um assunto muito legal, muito interessante, que foi pedido para nós aí. Mas antes disso, né? Se inscreva se você não é inscrito no nosso canal, aí ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, né? Ative a notificação para quando sair vídeo você não perder e assistir aí com a sua família, com seus amigos. E se você não nos segue no Instagram, vai estar o nosso arroba aí, vai lá correndo para o vídeo, vai lá correndo, entra no Instagram, nos siga. Por quê? Porque na segunda-feira a gente vai largar caixinhas de perguntas, de enquetes sobre assuntos que vamos trazer aqui na mesa do Prosa, né? Pra gente discutir, conversar, tirar dúvidas. E estamos aqui hoje então, né? Eu aqui acompanhada do meu chimarrão e também do meu esposo Luiz André. E hoje vamos trazer um assunto, André, que foi muito falado, né? Pedido, mandaram mensagem pra gente no particular. Eu acho que o pessoal tá preocupado com isso. Foi um dos assuntos mais pedidos, né? Mais pedidos, mais mencionados quando a gente perguntou o que vamos trazer. Alguém sabe o que nós vamos trazer? E eu acho que causou um ponto de interrogação na nossa mente e uma preocupação de quem tava aí, né, por trás aí assistindo os nossos vídeos, que é sobre namoro cristão. Então hoje na mesa do Prosa nós vamos trazer sobre namoro cristão. É um tema bonito, bom, né, de se falar, e vamos hoje tirar dúvidas e dar muitas dicas. Então é muito interessante você ficar até o final para você não perder. Gente, primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o namoro. O namoro não é somente abraçar, o namoro não é somente andar de mãos dadas, o namoro não é só para beijar, o namoro não é só para você colocar lá no perfil que está em um relacionamento sério. Mas o namoro é um período de conhecimento. É quando você começa a se envolver com uma pessoa e através desse relacionamento, dessa convivência, você começa a descobrir os gostos, você começa a descobrir as qualidades e até mesmo os defeitos, até porque ninguém é perfeito, né? E a partir disso, então, passa a ter uma certeza se essa é ou não a pessoa que você vai querer que esteja do seu lado durante toda a sua vida. É para isso que serve o namoro, é para esse período aí de conhecimento, para se conhecer melhor. E é uma questão muito interessante que hoje muitos não valorizam a questão do namoro, né? Muitos não levam a sério, né, a questão do namoro, e acho que, como diz o André, é só botar lá na bio relacionamento sério, é só, né, andar de mãos dadas, mostrar para alguém que está namorando. Mas isso é muito além disso, né? É o princípio de um relacionamento. Mas entra aí, André, uma questão, né? Ah, mas eu tenho tanta idade, né? Ah, mas eu não sei se eu tô nova, se eu sou, né? Tipo... Sabe se tá pronto para namorar? Isso, eu tô pronto para namorar. Como é que eu sei? Como é que eu sinto que eu tô pronto para dar um passo a mais no relacionamento? A primeira coisa o primeiro requisito, digamos assim, para quem quer namorar é estar bem espiritualmente, né? Tem que estar ligado com Deus, tem que estar em uma vida de oração, tem que estar em um momento de busca, de intimidade com Deus. Por quê? Porque se tiver ligado com Deus, se tiver em um momento de busca, se tiver conectado com o Espírito Santo, não vai entrar em um relacionamento somente por carência, somente por entrar. Vai entrar em um relacionamento com propósito. Porque o namoro é justamente isso, o namoro visa o casamento, né? Uhum. Então vai entrar no namoro com propósito. E também se a pessoa que vai se relacionar está bem espiritualmente, ela não vai entrar num barco furado. Não vai pisar numa cilada do inimigo, não vai errar o alvo, digamos assim. Sim. Porque ela está bem espiritualmente, vai ter discernimento das coisas. Porque a Bíblia diz que o espiritual, ele tudo discerne, né? Ele Sim. tem discernimento. Então, por isso que é muito importante, antes de entrar no relacionamento, tem que orar. Tem que vir de uma vida de busca. Porque muitas vezes entra em um relacionamento sem oração, entra em um relacionamento sem estar em um momento de busca, entra em um relacionamento com propósito, e aí gera uma frustração. Por quê? Porque não orou, porque não buscou, porque não estava preparado espiritualmente para entrar nesse relacionamento. E entra aquela questão também, André, acerca da carência, né?
que muitos entram num relacionamento às vezes por estar carente, por não, né, sentir falta de ter alguém ou de compartilhar, principalmente quando chega naquelas datas, né, do Dia dos Namorados, né, bate aquela carência, bate aquela carência, né, aquela carência, assim, só por ganhar um presente, não tem ninguém para dar presente. A necessidade, né, de ter alguém, de ver lá nos status todo mundo, porque quem não tem um namorado, né, quem não tem uma namorada, chega o Dia dos Namorados, nem abre o Instagram, né, nem abre os stories, porque é flores, é chocolate, e a pessoa que não tem, entra aquela carência, né, aquela necessidade, pô, esse ano eu vou arrumar um namorado, uma namorada, e eu não vou ficar sozinho, e às vezes pela carência, pela essa necessidade, né, ou pior, ou quando vê um amigo ou uma amiga, né, e diz, não, se desencalhou, e eu aqui esperando, não tenho a chance. Ah, não. Então, muitos agem desta forma e acho que é uma forma precipitada de se pensar, né? Há um tempo, há um propósito. Então, o namoro é algo sério, gente. Namoro tem que haver um propósito, né? Não namorar por namorar. Até porque fica aquela questão assim, hoje eu arrumei um namorado, mas não era o que eu queria. Aí termina. Aí passa um tempo, arruma outro. Não é o que eu queria. Então já começa a passar uma questão dessa carência, já leva a pessoa para esse lado, né? Vira aquela questão do test drive, né? Vai tentando acertar. Uma hora eu vou achar o escolhido, mas o namoro não é para isso. O namoro visa o casamento. Então por isso que tem que estar bem, tá ligado com Deus, né? Porque se entrar em um relacionamento e tiver uma vida de busca, não vai ficar uma hora tá namorando, uma semana coloca lá no perfil em um relacionamento sério. Na outra semana já apagou todas as fotos, já não é mais o escolhido. Na outra semana já achou de novo escolhido. Na outra semana já não é mais o escolhido. Então isso é totalmente errado, né? Deixa uma mancha, né? Deixa uma mancha, deixa uma marca. E a pessoa que faz isso perde a credibilidade. Não, e a questão também de ter essa espiritualidade, eu acredito que, como tu acabou de falar, da mancha, né? Porque daí entra aquela questão das conversas, né? Ah, mas, né, fulana é bonita ou é bonito, mas, né, não permanece num relacionamento e isso traz uma mancha muito grande, né? Para alguns e para algumas. Mas aqui, ó, veio uma pergunta de uma internauta para nós, né? Gente, vocês que mandam as perguntas lá para mim, tá? Às vezes... eu não respondo todas, mas eu anoto todas pra gente trazer aqui, como hoje nós vamos trazer de uma internauta, que eu achei muito interessante a pergunta dela, porque olha, faz muito tempo que eu não ouvia falar nessa questão que eu vou falar agora. Ela me perguntou o seguinte, André, e eu vou deixar você responder pra nós hoje, tá? E sobrou pra mim. Tu vai responder. Ela me perguntou assim, tá, Deus responde relacionamento? Deus responde namoro? Deus confirma? Deus confirma. Essa é a questão. Deus confirma um relacionamento? Eu acredito que Deus confirma. Deus confirma namoro, Deus dá a confirmação. A prova disso é nós, né? Sim. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, nós fizemos uma prova com Deus, né? Na verdade, partiu mais da Priscila, né? Só nós vamos orar e Deus vai confirmar. E ela deu o local e o horário, né? Olha, nós vamos orar, vamos entrar no propósito de oração. E lá na casa da minha tia vai ter um culto doméstico no sábado à tarde, e é lá que Deus vai confirmar. E nós entramos, né, nesse período de busca, de oração, com esse propósito. E eu lembro que exatamente no culto em que ela falou que Deus confirmaria, estava uma irmã ministrando, chamou ela, me chamou, colocou minha mão em cima da dela e disse, olha, esse espaço aqui, que era o espaço da sala da casa, vai ser pequeno, diante dos altares, lugares que Deus vai levar vocês para fazer a obra. Então, para nós, aquilo foi uma grande confirmação, porque nós fizemos prova com Deus. Só que é interessante observar também que nem sempre Deus vai confirmar com uma profecia, né? Nem sempre Deus vai levantar um profeta e vai vir na tua direção marchando e vai dizer assim, diz o Senhor, esse é o escolhido, essa é a tua escolhida. Não. Deus trabalha de diferentes formas, então Deus também confirma de formas diferentes. Basta também fazer propósitos, né? Levar na presença de Deus. Uma coisa interessante
aqui é que Deus, ele não vai te dar o CPF, viu? Meninas, anotem aí, ó. Deus não vai te dar o CPF, não vai te dar o nome completo e nem o endereço da pessoa. Mas sim, Deus confirma. Você vai ir atrás, você vai escolher, né? Deus vai colocar alguém no seu caminho, você vai olhar, você vai, né, se interessar, vai achar bonitinho, vai querer, mas você vai ter que dar o primeiro passo. Aí entra até aquela questão de ver o ambiente, né? E aí entra outra questão também, né? Que a gente tava conversando sobre onde encontrar. Porque aonde encontrar? Qual que é o ambiente que você vai encontrar a pessoa que vai ser o seu futuro esposo, a tua futura esposa? Aonde encontrar? Pois é. Então, aonde que você vai encontrar, a não ser no meio, né, dos cultos, eventos, por isso que também é importante você não faltar culto, você não faltar ensaio, porque é nesses ambientes que você vai encontrar o seu pretendente, a sua pretendente. E como eu disse aqui, Deus, ele confirma, você tem que ir, você gostou, diz, ó Senhor, é da tua vontade? Então, confirma aí pra gente não dar um passo maior, não se precipitar, não se frustrar, que eu tenho certeza que Deus vai confirmar. E olha, se você assistir esse vídeo, tá? E você aí olhar esse vídeo e dizer, não, Deus, eu quero que o Senhor confirme. Se Deus confirmar, vocês nos chame, nos conte e pode até dividir com nós a sua experiência. Compartilhe com a gente aí. Compartilha aí. Conta o testemunho, conta a bênção. Conta o milagre. E dentro da espiritualidade, então a gente vai ter aí a maturidade. Então, automaticamente, você nessa busca com Deus, você vai criar uma maturidade, você vai ter um propósito, vai ter um objetivo. Mas dentro desse assunto, que eu acho muito importante para os nossos jovens hoje, é a questão também financeira. É uma questão muito importante que não pode faltar no nosso dia de hoje, né? Principalmente para o menino, para o varão, que pretende namorar e entrar em um relacionamento, ele tem que ter um trabalho, tem que ter uma fonte de renda. Por quê? Digamos que você começou a conversar com alguém, se relacionar com alguém, e você decidiu, né? Você é crente, o rapaz é crente, vai na casa da moça, né? Para falar com os pais, para pedir ela em namoro. Quando você chegar na casa do pai dessa moça, dessa menina, ele vai fazer pelo menos 3 perguntas. A primeira pergunta, onde você congrega? Onde você congrega? A segunda pergunta, quem é teu pastor? Quem é teu líder? Isso já aconteceu, né? Sim. Quem é teu líder? Já de ligar pra gente, viu? Isso, já ligaram perguntando, e aí, o varão é crente, como é que é? E a gente como líder, né, tem que passar o currículo lá, tem que passar a ficha. E a segunda pergunta, quem é teu pastor? Quem é teu líder? E a terceira pergunta, no que você trabalha? Qual é a sua profissão? No que você está trabalhando? E muitas vezes o rapaz, ele vai bem na primeira pergunta, né? Não, congrego na igreja tal, assim, assim, assim. Meu pastor, meu líder é o fulano de tal. Mas quando chega na parte do trabalho, pois é, eu estou procurando, eu estou vendo ainda, não sei o quê. Então isso acaba gerando um descrédito com o pai da moça, né? Sim. Porque o pai que está criando uma moça, está criando uma filha, ele é a princesa, digamos, né? Dá tudo do bom e do melhor, cuida com amor, com carinho. E quando pensa em um casamento para a filha, pensa em alguém que, em primeiro lugar, seja crente, né? Que seja alguém crente. Em segundo lugar, seja alguém que vai cuidar dela, como o pai cuida. Sim. Então, quando não diz assim, eu estou procurando, eu estou vendo, gera um descrédito. E é interessante também a questão do trabalho, porque, vamos lá, biblicamente falando, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus forma o jardim do Éden, Deus coloca Adão dentro do Éden e Deus dá uma ordem para Adão. Adão, você vai ter trabalho aqui, você vai lavrar e cuidar da terra. Então, Deus coloca Adão no Éden, Deus dá trabalho para Adão. Lá no versículo 22, a Bíblia diz que Deus faz Adão cair num sono profundo e da costela de Adão Deus faz a mulher. Deus faz Eva e entrega ela para Adão. Então, em primeiro lugar, primeiro Deus ensina o homem a trabalhar, primeiro Deus dá trabalho ao homem e depois Deus dá a adjuntora, depois Deus dá a sua companheira. Então primeiro vem o trabalho, tem que ter uma fonte de renda, principalmente para o rapaz, né? Tem que ter uma fonte de renda. É isso aí, viu? Então,
como diz o outro, vai largar um currículo se você que tá pensando em namorar e não tem um trabalho ainda, né? É uma dica muito importante para impressionar, então, o pai da Rebeca, né? É bom ter um trabalho. Mas aí entra uma questão, André, assim, de muitos jovens, tá? Que a gente é líder de jovens, aqui você vai ouvir muito isso, né? A gente vai trazer assuntos aqui na mesa acerca do nosso meio, tá? Aonde que eu devo encontrar? Tá, eu encontro na igreja, né? Mas na minha igreja não tem jovem, né? Não tem menino bonito, não tem um menino que me atraia, ou vice-versa, não tem uma menina que me atraia. E aí, como é que eu faço? Aí tem a questão do participar dos cultos jovens, participar dos eventos, né? Participar não somente dos cultos de jovens, né? Porque às vezes a tua escolhida tá lá no círculo de oração. Quando vê, você vai num culto do círculo de oração e encontra ela lá. Clamando. Quando vê, tá orando lá, Senhor, me dá um varão. E tu aparece lá, Jesus confirma e é benção. Quando vê, tá num culto de obreiro. Pregador, um congresso de varões, tá lá o teu escolhido. Então, é nesse meio, é no meio cristão, é nesse meio de gente que professa a mesma fé, é nos cultos, nos congressos, nos eventos da tua igreja, e não só na tua igreja, né? Porque muitas vezes o jovem olha e diz, aqui na minha igreja não tem, mas muitas vezes está em outra igreja, em outro campo, mas o certo é que é nesse meio. Quando Abraão, ele queria que Isaac se casasse, que entendeu que era o tempo de Isaac casar, havia uma preocupação no coração de Abraão, né? Ele disse para o servo, olha, eu quero que meu filho se case com alguém que seja da nossa terra e da nossa parentela, ou seja, que tenha os mesmos valores, né? Que professa a mesma fé. E a questão também é no meio, não adianta, né? A gente que é do meio cristão, até a questão muito importante para os jovens, né? Ter essa liberdade de conversar com o líder, de conversar com o seu pastor, de ser aberto com o seu pastor acerca disso, porque às vezes vai num evento, né? Conhece alguém, ou alguém chega na igreja, e aquela questão de ter uma liberdade, né? De dizer, eu vi um irmão de tal igreja, né? Eu vi uma irmãzinha lá de tal lugar, lá me interessei, e é muito interessante também eles ter essa abertura com a liderança, né? Mas aí entra aquela questão também de, por que eu não posso, né? Que eu já ouvi muito isso também, né? Por que eu não posso me envolver com alguém que não é da igreja? Alguém que não é da igreja, lá no mundo. Por que eu não posso ir lá? De repente eu posso ganhar ele para Jesus, ou ganhar ela para Jesus. Por que eu não posso? Tem que ser do nosso meio. Em primeiro lugar, porque é jugo desigual. E a Bíblia condena o jugo desigual. A Bíblia diz que as trevas, ou a luz, melhor dizendo, não tem comunhão com as trevas. E que comunhão tem o justo com o injusto. Então a Bíblia já condena. Então não tem como se envolver com alguém que não professa a mesma fé, que não tem os mesmos valores. Porque digamos que o rapaz ou a moça comece a namorar alguém que não tem os mesmos valores, que não professa a mesma fé. Vou ganhar para Jesus, vou começar o relacionamento, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar para Jesus. Só que você precisa entender que os valores não são os mesmos. Por exemplo, o mundo, a sociedade aí fora ensina que não é errado ter a relação, o sexo antes do casamento. Sim. Quando que, na verdade, biblicamente, o sexo, ele foi feito para o casamento. Por que hoje é raro a gente ver aí no mundo, na sociedade, aí fora, alguém que faça um planejamento para um casamento? Eu me lembro que esses dias a gente estava indo para o culto, né? E perto da nossa casa tem uma igreja católica. E quando nós passamos na frente da igreja católica, estava acontecendo a cerimônia de um casamento, a noiva entrando, né? E nós que estávamos ali no carro, tava nós, mais alguns jovens ali, a nossa reação, tipo assim, a gente se alegrou com aquilo, uma euforia. Porque faz mais de 7 anos que a gente não via um casamento. Verdade. E é um lugar que sempre, né, há 7 anos, há 10 anos atrás, era normal, todo mês tinha um casamento. Mas por que hoje as pessoas não projetam mais para um casamento? Porque elas hoje não precisam casar para ter essa liberdade. Não precisa casar para ter o ato, para ter intimidade. A sociedade aí fora ensina isso, né? Que não precisa. Então pode
pode simplesmente se conhecer, na outra semana ir morar junto, no primeiro dia já tem um momento da noite da intimidade. Só que aí volta aquela questão, se você se relacionar com uma pessoa que não tem os valores e não professa a mesma fé, com certeza vai cair. Sim. Com certeza vai acabar pecando, vai acabar cometendo o pecado da fornicação. Que na verdade o que é a fornicação? Biblicamente, fornicação é prostituição, que é o sexo fora do casamento. Por isso que a Bíblia condena o julgo desigual. Até porque eu acredito que se envolver com uma pessoa que não é da igreja, ela vai chegar um momento que ela vai querer, né? Digamos, hoje eu vou pra igreja, hoje eu tenho um evento jovem, eu tenho que cantar no coral. Mas aí tem aquele namorado que não é da igreja. Aquele namorado que vai dizer, não, hoje vamos jantar em tal lugar, vamos sair em tal lugar. Então eu acredito que nesse meio aí da questão de não ser da igreja, então conta muito, né? Conta muito na escolha do jovem, da jovem, pensar muito, porque às vezes acredito que, vou usar uma palavra de repente forte, mas aquele desespero, aquela ânsia de querer um namorado, uma namorada, leva a pessoa aí, né, assim, ser liviana e escolher lá no mundo, é bonita, é bonito, não bebe, não faz nada assim, que só não é crente, né? E a gente ouve muito isso, né? Só falta ser crente. Só falta ser crente. Falta tudo. Então entra essa questão que é bem importante, né? E até pela questão que vai entrar imagine um casamento, né? Entra num relacionamento ali, aí digamos que segue aí o conselho do mundo, da sociedade, começou um relacionamento, decidiu morar junto, né? Ou aí daqui a pouco entra realmente casa com essa pessoa. Como vai ser a tua vida se essa pessoa não tem os mesmos valores, não professa a mesma fé? Você vai querer ir no culto e a pessoa vai querer ir para a balada. Você vai querer ir no culto e a pessoa vai querer ir para lugares que não agrada a Deus, que tem bebida, que tem música, que tem coisas que desagradam aos olhos de Deus. Então, a Bíblia condena, é julgo desigual. Eu me lembro de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, né, foi dar uma olhada. Sansão olhou em Israel, não encontrou nada. Aí Sansão foi espiar a terra dos filisteus. Cuidado com aquilo que você olha, viu? Sansão foi olhar a terra dos filisteus. E a Bíblia diz que quando Sansão ele retornou, voltou para casa, Sansão chamou o pai e a mãe e disse, olha, eu estava olhando a terra dos filisteus e eu vi uma mulher e eu me encantei por ela. Eu quero que tragam essa mulher para ela ser a minha esposa. Aí o pai de Sansão era crente, né? O pai de Sansão era crente e repreendeu Sansão. E disse, Sansão, em toda a terra de Israel não tem uma mulher para você se casar. Em toda a terra de Israel não tem alguém que mexa contigo, não tem alguém que seja do teu agrado. Aí Sansão, ele diz uma frase que é a frase que marcou a história dele. Sansão disse assim, mas essa agrada os meus olhos. Tá, beleza. Aí você conhece a história de Sansão. Sansão foi lá, caiu com Dalila, né? Contou o segredo da sua força. Quando os inimigos capturaram Sansão, qual foi a primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão? Vazar os olhos de Sansão. Por quê? Aquilo que te agrada os olhos pode te custar os olhos. É isso aí, gente, viu? É forte, hein? Pois então, a gente, né, vamos dizer assim, nessa conversa aqui, a gente então entende que é muito importante seguir alguns passos, né? Para ter um namoro abençoado por Deus, para ter um casamento abençoado por Deus. Por isso que hoje eu entendo que há uma preocupação na nossa geração. Há uma preocupação nos nossos jovens de hoje, porque eu acredito que hoje é mais difícil, no caso, se relacionar, até por questões das redes sociais também, que entra, né, nesse pacote aí, né? As redes sociais também é uma coisa que muito fala, né? Que muito tem uma liberdade, vamos dizer assim. Que hoje em dia tem muitos que têm vergonha de chegar no pessoal, né? De chegar assim frente a frente, conversar, trocar uma ideia. É mais fácil procurar no Instagram, stalkear, né? Dar uma curtida. Curtiu 3 fotos, é interessado. É, mais ou menos isso. Então fique ligado. Se recebeu 3 curtidas seguidas... A dica. É o assunto do momento, gente. Curtiu 3 fotos no Instagram.
Isso aí. Então é mais fácil para eles chamar no Instagram, no WhatsApp, né? A rede social hoje, ela facilitou, vamos dizer, mas também prejudicou. Porque a questão, assim, o mais legal do namoro, eu acredito que é a conversa, é o conhecimento aos poucos, né? Porque às vezes eu acredito que nas redes sociais a gente também tem aquela questão, assim, de entrar, stalkear, e às vezes tu achar que é uma coisa e é outra, né? E daí tu deixa de investir numa pessoa, ou deixa de continuar conversando com a pessoa, e por algo que quem sabe viu no Instagram, viu que não, né? Ou às vezes até mesmo por essa questão de entrar, stalkear e tal, às vezes ali tem uma impressão que a pessoa é aquilo que ela não aparenta ser, aquilo que ela não é. E muitas vezes isso acaba prejudicando, né? E a questão maior, então, gente, para você ver quão importante é hoje, é preocupante, e você deve se preocupar. Você deve levar em conta isso, sim. Você deve se preocupar em questão do namoro. Por quê? Porque é algo que é da vontade de Deus, gente. O casamento é propósito de Deus. Constituir uma família é propósito de Deus. Então, o namoro, eu acho que é uma questão muito importante e os jovens têm que levar em consideração isso. Os jovens têm que levar isso como um ponto sério da sua vida. Assim como você vai tomar uma decisão para a faculdade. É algo que você vai levar para sua vida, é uma profissão que tu vai, né? Que tu vai fazer, é algo, uma carreira que tu vai seguir. É uma coisa, eu acredito que entra na mente do jovem assim, algo assim que eu escolher para mim, eu vou ter que fazer a minha vida inteira, eu vou ter que trabalhar, ser um advogado ou ser um médico, é algo que eu vou ser obrigada a trabalhar. Então, quando entra essa questão assim de namoro, eu acho que o jovem tem que levar tão a sério quanto escolher uma profissão, quando escolher uma faculdade para fazer, quanto o namoro. Para poder, né, ter ali, ser da vontade de Deus, viver tudo aquilo que Deus tem reservado para ele e para ela. Até porque o jovem não pode entrar em um namoro ou pensar em namorar se o propósito não for o casamento. Aí é totalmente fora da Bíblia, né? É antibíblico você querer entrar em um namoro com outras intenções, com outros propósitos, se não for o casamento. Porque o namoro é para isso, como a gente disse no início, é para o casamento. Até porque entra aquela questão, né, gente? Você não se envolve com a pessoa, eu não tô me envolvendo contigo, apenas eu tô no sentimento, mas também envolve o teu sentimento. Então eu acredito que quando a gente vai se relacionar, a gente vai entrar no namoro, entra dois sentimentos, né? Então quando eu vou entrar num relacionamento, eu tenho que pensar que a pessoa também tem sentimentos, ela vai criar sentimentos por mim, assim como eu vou criar por ela. Então, se eu entrar num relacionamento por brincadeira, ou por não querer, ou de repente não é aquilo que eu quero, ou por carência, eu vou acabar machucando a outra pessoa, né? E isso também pode levar, né, a outros riscos aí, né, que a gente ouve muito falar. Mas, bom, hoje no assunto, então, nós estamos falando sobre namoro cristão. E a questão é, gente, primeira questão que a gente falou aqui sobre espiritualidade. Tem que ter espiritualidade, tem que levar a sério isso. A segunda questão, que a espiritualidade vai te levar a ter uma maturidade, a criar um objetivo, né, acerca do teu relacionamento. E aí a gente deu dicas aonde você deve encontrar, né? Então você anote aí para você não perder. Tem uma fonte de renda aí, varão, quer trabalhar, prepara o currículo. Se não fez a carteira de trabalho ainda, dá tempo de fazer. Se prepare. Então nós vamos deixar aqui, um conselho para vocês, tá? Vamos deixar um conselho aqui para nós encerrar o assunto de hoje, né? A prosa de hoje vai se encerrar por aqui. Nós vamos deixar um conselho para você, né? Além dos que a gente já comentou aqui, né? Vamos deixar um conselho para os moços e para as moças aí, André, para que, né, possam ser bem-sucedidos no namoro cristão aí, no seu namoro, no seu relacionamento. Gente, para você que quer namorar, um conselho rápido, prático. Vigie, ore e depois namore. Fica a dica. E depois compartilhe com a gente. É isso aí, gente. Pega a dica. Faça as minhas palavras dele. Se deu certo, conta o testemunho lá. Conta a bênção depois. É isso aí, gente. Tá? Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. E se você gostou, curte aí. Não esqueça de curtir e deixar seu like. Então fique com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.